Eu queria falar nessa noite sobre a cana quebrada, mas eu já falei tanto sobre essa cana quebrada. Eu queria falar sobre as 4 visões de um homem de Deus para esse mundo que nós estamos vivendo. Você abre a rede social e você vê crise mundial, crise na Europa, crise na Ásia, crise na América, crise na África. Você vê acidentes, catástrofes, fatalidades. Você vê tanta coisa hoje, que você passa horas na rede social, vendo aquilo e perguntando para si mesmo: será que o mundo vai melhorar? Será que as coisas tendem a melhorar ou as coisas tendem a piorar? Na verdade, melhoras não virão. Nós temos que acreditar nisso, porque a palavra de Deus ela está se cumprindo. E nós queremos que as coisas melhorem, nós oramos, fazemos campanha na igreja, consagramos nossa vida, lutamos por isso, para que as famílias reconciliem, para que as pessoas voltem para Jesus, para que as pessoas tenham um pouco de paz no seu coração. Mas está tão difícil hoje, o egocentrismo, né? Aquela pessoa que vive para si próprio, não vive mais nem para o seu cônjuge, nem para a sua família, mas vive para si próprio. Isaías nos dá uma visão de que o mundo daquela época não é diferente do mundo de hoje. O ser humano da sua época não é diferente do ser humano de hoje, né? Lá em Isaías capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e a sua roupa, a sua cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. Clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e expirado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que coisa linda, que passagem maravilhosa. É essa passagem de Isaías capítulo 6, um momento de transformação, conversão, mudança de alguém que já era um profeta, alguém que já profetizava. Mas muitas vezes nós encontramos no meio do povo de Deus pessoas que pregam, pessoas que profetizam, pessoas que revelam, pessoas que têm os dons da cura divina, pessoas que têm os dons das maravilhas, o discernimento, os segredos dos mistérios de Deus, mas eles nunca tiveram uma experiência com Deus. Nós estamos com muitas pessoas dentro da igreja que nunca ouviram a voz de Deus ecoar nos seus ouvidos, nunca ouviram Deus chamá-lo pelo seu nome, nunca tiveram uma visão, nem uma revelação, nem aquela chamada contundente, abrasadora, nunca tiveram isso. Estão servindo a Deus por obediência à sua palavra, porque ouviram a palavra, desceu o seu coração e estão fazendo a obra de Deus. Mas o que está faltando? Experiências com Deus. Que coisa linda nesse tempo de crise, meus irmãos. Crise espiritual, crise familiar, crise moral, crise financeira. Esse tempo de crise, ter uma experiência com Deus é muito importante. Eu me lembro há muitos anos atrás,
que as pessoas faziam de tudo, irmãos, mentiam, elas fraudavam documentos, porque elas queriam ir para a América do Norte, porque elas queriam para os Estados Unidos. Elas faziam de tudo para chegar nos Estados Unidos, porque na verdade é outro mundo. Quem já esteve lá sabe que é outro mundo. Não é o Brasil, não é a América do Sul, não é África, não é Ásia, é outro mundo. Principalmente o norte dos Estados Unidos é outra vida, é outro mundo. E as pessoas faziam loucura, como fazem até hoje. Você já imaginou uma pessoa guardar $30 mil no bolso? Dá R$180 mil. Você vai até o México, chega lá, você encontra umas pessoas que se chamam coiotes. Já imaginou, coiote é lobo. Você dá aqueles $30 mil na mão de um coiote, de um lobo, para que ele atravesse com você a pé, um deserto escaldante durante o dia, um deserto congelante durante a noite, para você chegar em alguma cidade americana ou você com sua esposa, com seus filhos, ou sozinho, para você tentar uma nova vida, para você ter uma experiência. E tem pessoas que foram para lá 10, 15, 20 anos e agora simplesmente estão sendo deportados, porque são indocumentados, estão em solo americano irregular, sem documento, sem um visto permanente. E durante todos esses anos, muitos não se preocuparam com a documentação, eles se preocuparam em viver como americanos, ganhar dinheiro, comprar uma casa, carro bom, viver bem, mas o sonho acabou. Isso chama-se experiências humanas. Se uma experiência humana valeu tanto para uma pessoa, quanto não vale uma experiência espiritual? Quanto não vale uma experiência com o próprio Deus, com o Senhor dos Exércitos? Quanto vale essa experiência que Isaías teve quando ele entrou no templo e viu o Senhor? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto, sua roupa, ela enchia o templo. Que experiência linda e maravilhosa. Se eu me esforço, se eu luto para ter uma experiência no mundo de hoje, o mundo físico, experiência financeira, experiência emocional, como essas pessoas tiveram para ir para a Europa, para os Estados Unidos, ou para ir para a Ásia, como foi uma febre uma vez para ir para o Japão. Quanto não custaria para nós uma experiência de chegar até a presença de Deus e dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então o que eu quero dizer para você, que eu comecei a falar no começo dessa reflexão, nós temos milhares de pessoas dentro da igreja que nunca tiveram uma experiência com Deus, e é preciso ter uma experiência com Deus. É preciso conhecer o Senhor que o representamos. Nós somos embaixadores, nós somos representantes desse Deus Todo-Poderoso. Nós representamos o céu, nós levamos a mensagem das boas novas, nós levamos mensagens de poder, nós temos sobre a nossa responsabilidade o nome cristão. Se vê tanto escândalo hoje, tantas pessoas enganando, dizendo que são cristãos, que são pastores, que são obreiros, que são profetas, e no fim, meus irmãos, são enganadores, escandalizando a obra, escandalizando o evangelho. Hoje eu digo para vocês, sem medo de errar, a igreja é mais conhecida pelos escândalos do que pelos milagres. A igreja hoje é mais conhecida pelos escândalos do que pelos milagres. Quando você estuda sobre os grandes avivamentos da história, principalmente no solo americano,
os grandes avivamentos que vieram dos lombos de um irmão, de uma irmã, de uma família ou de uma pequena congregação. E esta pequena congregação fez um propósito de orar um ano, orar durante a noite toda, durante toda a manhã e durante toda a tarde. Existem avivamentos no mundo que as pessoas oravam 20 horas por dia. Elas oravam 20, 15, 18 e alguns até 24 horas por dia. Elas não faziam mais nada a não ser higienizar-se, tomar uma água ou tomar uma sopa e seguir orando e seguir jejuando, dizendo: Deus, nós precisamos de um avivamento. E o avivamento veio, o avivamento foi derramado sobre essas pessoas. Quando você lê e estuda sobre avivamentos em solo europeu, avivamentos em solo americano, você vai ver que alguém pagou o preço, alguém pagou caríssimo, mas houve um avivamento, um despertar, algo lindo e maravilhoso. Existe um verso na Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo de número 12, Mateus capítulo 12, eu creio que é o verso de número 18, eu vou ler para você aqui, Mateus 12, aqui o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará os gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Olha só, quem está falando isso aqui é o próprio profeta Isaías. Isaías está falando de Jesus, está falando que viria aquele que não esmagaria a cana quebrada e não apagaria o pavio que fumega, mas ele disse: eis aqui o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Se há uma coisa que Jesus não tinha, era marqueteiro. O que é marqueteiro, pastor? É aquele que faz a propaganda, é aquele que faz o cartaz do pregador, sabe? É aquele que escreve e vai colocar no Twitter, no X, no Instagram, na rede social, no Facebook. Hoje todo pregador tem um profeta desse tipo aqui. Hoje todo pregador tem um marqueteiro. Às vezes ele prega 5 minutos, o marqueteiro diz que pregou 1 hora. Às vezes uma pessoa aceitou Jesus, o marqueteiro diz que foi 50. Às vezes um foi batizado com o Espírito Santo e o marqueteiro diz que foram 200 batizados com o Espírito Santo. Então o marqueteiro, ele vai na frente, ele vai anunciando. Mas Deus falou aqui em Mateus 12, 18, 19 e 20 que Jesus não teria marqueteiros, não teria publicidade nem propaganda. Pelo contrário, quando Jesus fazia os milagres, ele dizia: vai, não conte a ninguém, não entre na cidade, fuja, esconda-te, porque Jesus não queria esse tipo de propaganda. Ele não precisava, pelo contrário, todos que se aproximavam dele eram curados, eram libertos e eram transformados. Jesus não vivia em lanchonete, em restaurante e em pizzaria depois do culto. Não, pelo contrário, Jesus ia para o Horto das Oliveiras, ou ele subia o monte e ia orar. Ia buscar até que amanhecia, e quando amanhecia, ele descia de novo para pregar o Evangelho. Olha a grande diferença dos grandes pregadores de hoje. Só que Jesus fazia milagres. E as pessoas hoje, o milagre está na propaganda. E a propaganda, meus irmãos, ela não traz de maneira nenhuma milagres para nós. Hoje nós vivemos de muito comércio, muita propaganda, muito marketing, mas pouca ação verdadeira. Isso me toca muito no coração.
quando eu leio a passagem de Isaías, capítulo 6, verso 1. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto, seu séquito, a cauda do seu manto enchia o templo. Meus irmãos, como é lindo ver a casa de Deus cheia da glória de Deus. Como é lindo a gente poder ver a casa de Deus cheia da presença do Espírito Santo. Sabe aquele culto que você não precisa se esforçar para pregar uma boa mensagem? Sabe aquele culto que quando você começa a adorar ao Senhor, o céu se abre, a glória de Deus desce. A gente não sabe se a igreja subiu ou se o céu desceu naquele culto. O importante é que você se alegra de uma tal maneira que você diz: Deus, eu não mereço essa presença. E como está difícil hoje. Como está difícil hoje nós encontrarmos um lugar onde a glória do Senhor se manifesta de uma maneira espontânea, livre e maravilhosa. É por isso, meus irmãos, que eu fico admirado quando eu vejo pessoas pregarem, vivendo aquilo que pregam e pregando aquilo que vivem. Como é importante você pregar aquilo que você vive e viver aquilo que você prega. Não devo pregar aquilo que eu não vivo e não devo viver experiências dos outros, mas eu tenho que ter as minhas próprias experiências, a minha vida espiritual com o Deus que eu sirvo e que eu represento. Isaías disse: serafins estavam acima dele. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. A primeira experiência de Isaías aqui é que ele viu a glória de Deus. A glória de Deus, ela está disponível para nós. A glória de Deus está disponível a qualquer tipo de crente. Você não precisa ser teólogo, nem doutor, nem professor, nem maestro, não. Você pode ser aquela pessoa simples, analfabeta, lá no canto da igreja, sentadinho no seu canto adorando. As experiências virão sobre ti, e muitas vezes esse tipo de pessoas tem mais experiência do que aqueles que estão à frente do trabalho. Por quê? Porque o seu coração é simples. O seu coração é puro, o seu coração não tem orgulho, não tem soberba. Ele vai para a casa de Deus para adorar ao Senhor. E a primeira visão que essas pessoas têm é a visão da glória de Deus. Uma casa consagrada ao Senhor, um lugar consagrado ao Senhor, é um lugar onde Deus tem o prazer de se manifestar. Tudo aquilo que é consagrado ao Senhor, Satanás e os demônios não têm direito de tocar, não têm direito de se apossar daquele lugar. Um dia consagrado ao Senhor, sempre consagrado ao Senhor. Um lugar consagrado ao Senhor, sempre será consagrado ao Senhor. Uma pessoa consagrada ao Senhor, sempre será consagrada ao Senhor. Um instrumento consagrado ao Senhor, sempre será consagrado ao Senhor. E esse templo aqui, ele foi consagrado ao Senhor. Embora Isaías até aqui, no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, nunca tinha tido uma experiência, no capítulo 6 ele teve uma experiência. Ele teve uma linda experiência. No chão um caixão, um velório, mas levantando os olhos ele viu o Senhor, o Todo-Poderoso. A glória de Deus é linda. Você sabe qual foi a primeira coisa que Adão viu quando abriu os olhos pela primeira vez? Quando Adão abre os olhos pela primeira vez, ele vê o Senhor, Criador dos céus e da terra. Porque quando Deus forma aquele boneco do barro e sopra nas suas narinas, e ele torna a ser alma vivente, ele recebe o fôlego de vida. Quando ele abre os seus olhos, ele não vê nada mais, nada menos do que o Criador, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Que coisa linda! Nós nascemos de novo, temos certeza disso.
Nós passamos pelo novo nascimento, nós temos a certeza desse novo nascimento. Então o que nós devemos ter é esta visão. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aleluia, aleluia. Você já imaginou Abraão sentado lá no maior calor do dia? Isto está em Gênesis capítulo 18. No maior calor do dia, aquele homem sentado à porta da sua tenda ou embaixo de uma árvore, e diz assim: depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou os olhos e olhou, e 3 homens em pé junto dele, o Senhor e 2 anjos. Meu irmão, não tem coisa mais linda, não tem coisa mais maravilhosa do que estarmos na nossa casa, pensando na obra de Deus e no futuro da obra, pensando na salvação da humanidade, pensando na regeneração do ser humano, pensando na libertação e transformação, pensando o que Deus quer conosco. E de repente você levanta os seus olhos e você vê o Senhor e 2 anjos. Abraão reconheceu e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe, fique aqui, fique comigo, Senhor. Que coisa linda é a visão da glória de Deus. Nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos sentir Deus no nosso ministério, nós precisamos sentir Deus na nossa casa, nós precisamos sentir Deus no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, no nosso departamento da igreja, na nossa congregação. Nós precisamos sentir Deus. Glória seja dada o nome do Senhor. Você pode estar fugindo como estava fugindo Jacó. Jacó estava fugindo do seu irmão. Jacó estava fugindo do seu pai. Jacó estava indo para uma terra que ele não conhecia, mas lá estavam seus parentes. Mas naquela noite, naquela fatídica noite, Jacó teve um sonho. E ele deitou a cabeça numa pedra. E ele sonhou e viu uma escadaria. Alguém diz a escadaria tinha 4 degraus, outro diz tinha 40, não importa quantos degraus tinha, o importante é que no topo da escada estava o Senhor dizendo: Jacó, meu servo, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus que te faço promessa. Que coisa linda e maravilhosa. Nós precisamos dessas experiências em nossas vidas, e o Senhor está disposto, está disponível, suas mãos estendidas, para que nós possamos ter essa experiência, essa visão. Missionário que me ouve nessa tarde, pregador do Evangelho que me ouve nessa tarde, mensageiro de Deus que me ouve nessa tarde, servo e serva de Deus que me ouve nessa tarde. Se nós pagamos um preço para tudo o que queremos nessa vida, imagine você pagar um preço para ter uma linda experiência com Deus. Que coisa linda, que coisa linda. Olha, Pedro, Tiago e João, eles ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Eles não tinham tido a experiência do Pentecoste. Mas Jesus leva os 3 lá no Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, levou os 3 para orar durante a madrugada. Pedro, Tiago e João, né? Dos 12 eram os 3 mais próximos. E quando pela madrugada o céu se abre, desce uma nuvem, e acontece que o Senhor diz: e transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Ah, que visão linda e maravilhosa. Pedro estava cansado do dia, Tiago e João estavam dormindo, mas tem uma coisa, ali estava, e Pedro respondendo disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Como é bom estarmos neste momento na presença de Deus.
Como é bom, como é lindo, meus irmãos, neste momento ter uma experiência com Deus, sabe? Deus falando com você, Deus se manifestando na tua presença ali, dizendo: eu conheço você, eu chamei você com um propósito, eu chamei você para um projeto, eu tenho um projeto na tua vida, que ainda não começou e ainda está a se realizar. Nós precisamos entender que esses projetos de Deus estão na mesa do Senhor, pronto para ser executado. Se ainda não foram, é porque nós ainda não entramos no centro da vontade de Deus, para que sejam executados em nossas vidas. Ele disse: bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro estava dizendo assim: Senhor, nós vamos ficar a vida inteira aqui contigo, daqui ninguém sai mais não, aqui nós vamos entrar pelo milênio e vamos embora e vamos ficar aqui mesmo. Às vezes, quando temos experiências com Deus, nós não queremos que o tempo passe, nós não queremos sair daquele lugar. Lembra quando você foi batizada ou batizado com o Espírito Santo? Lembra aquela vigília, aquele dia? Lembra o dia que Jesus entrou no teu coração e era para o tempo não passar, a hora não passar? Ter aquela experiência linda, uma experiência da glória de Deus. Lembra disso? Nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar a ter essa experiência. É lindo demais, nós precisamos. A crise em todas as áreas, eu volto a repetir para você: a crise familiar, crise espiritual, crise financeira, crise moral, crise nos países, crise nas nações, a crise política. Mas tem uma coisa: a Bíblia não está em crise, o céu não está em crise, o Espírito Santo não entra em crise, e nós precisamos voltar a ter experiências com Deus. Essas experiências, elas mudam a nossa vida, elas mudam. Lembra de Saulo de Tarso, um assassino, um homem que tinha prazer em matar o cristão, perseguir a igreja. Lembra deste homem? Você lembra de Saulo de Tarso? Lembra daquele perseguidor da igreja do Senhor? Mas lá na entrada de Damasco, lá onde hoje está tendo uma grande crise de guerra, uma grande guerra de facção dentro da Síria, e a capital continua sendo Damasco, e quem está hoje liderando aquele país são rebeldes, são pessoas do Islã, são pessoas contrárias ao Evangelho. Ali estava entrando Saulo de Tarso com seus assessores em suas montarias, mas ali o sol brilhou mais do que o normal e derrubou ele da sua montaria, e alguém dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele dizia: quem és, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Ele disse: eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo os cristãos. Ele disse: Saulo, aquele povo é o meu povo, aquela igreja é a minha igreja, quem persegue o cristão persegue a mim. E Saulo de Tarso caiu na real naquele dia, porque teve um encontro, ele viu a glória de Deus. Saulo teve o prazer de contemplar a glória de Deus. Meus irmãos, não esqueça disso. Nós precisamos voltar a ter experiências com o Senhor. Deus não mudou, Deus não saiu do seu lugar, sua palavra não muda, suas promessas continuam de pé, o seu poder é o mesmo, a sua ação é a mesma. Fomos nós que mudamos. Nós estamos vivendo de marketing, de propaganda, nós estamos vivendo de rede social. Nós precisamos de experiências reais. É aí que eu quero chegar com você. Nós estamos vivendo hoje de marketing, nós estamos vivendo da publicidade alheia, publicidade humana. A placa da igreja manda muito hoje. Não, meus irmãos,
isso aí não muda vidas, isso aí não transforma, isso não cura, isso não liberta, isso não salva. Nós precisamos de experiências com Deus, experiências da glória de Deus. A segunda experiência que eu quero dizer para você agora que Isaías teve, primeiro foi a glória de Deus, a segunda foi de si mesmo. É o que nós precisamos olhar no espelho da palavra hoje. Nunca se leu tão pouco a Bíblia, nunca se estudou tão pouco a Bíblia, nunca se pregou tão pouco na igreja. Hoje começa a ser um culto e canta, e canta, e canta, e canta, e canta. Que coisa boa é cantar para o Senhor. Mas cadê o momento da palavra? Cadê os dias de estudo da palavra? Cadê os seminários? Cadê os estudos? Cadê a escola dominical? Cadê onde a gente se estuda? Onde está o momento que se cultiva? Onde está o momento que se descortina a palavra? Examinai as Escrituras, São João 5:29, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Poderosa é a palavra de Deus, disse o escritor aos Hebreus 4:12, mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a junta e medula, até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É o poder da palavra, mas nós estamos desprezando. E hoje nós precisamos ter uma visão, além da glória de Deus, uma visão de nós mesmos. Essa visão de mim mesmo. Senhor, eu estou vazio de Ti, eu estou vazio da Tua presença, eu estou vazio da Tua palavra, eu estou vivendo de rede social, estou vivendo de propaganda, eu estou vivendo de marketing. Senhor, eu preciso. A maior dificuldade do ser humano, meus irmãos, é olhar para dentro de si. Nós olhamos e julgamos o mundo ao redor. Nós olhamos para o cônjuge, para os filhos, para os pais, para os obreiros, para a igreja, para a sociedade, e nós julgamos, condenamos, crucificamos, matamos, mas não temos coragem de olhar para dentro de nós. Nós temos que olhar para dentro de nós e dizer: Deus, preenche esse vazio. Eu preciso buscar a Tua presença, eu preciso voltar a ser o que eu era, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso ter experiências contigo. A visão de si mesmo é uma coisa muito importante, que tem muitas pessoas dentro da igreja que tem prazer em excluir, prazer em disciplinar, prazer em jogar para fora, mas não tem coragem de buscar alguém, não tem autoridade para expulsar um demônio, para curar um enfermo, para ir atrás de um pecador. Mas excluir hoje está fácil, disciplinar está fácil, causar escândalo está fácil, mas nós precisamos atrair para dentro da casa de Deus e dizer: venham, porque aqui nós vamos ter experiências com o Senhor, e nós temos que pagar esse preço para ter novas experiências. A pessoa humilde, meus irmãos, ela compara a sua santidade não com a santidade alheia. A pessoa humilde, ela compara a sua santidade com a santidade de Deus, e sempre nós vamos estar em débito, e sempre nós vamos estar preocupados com nós mesmos e dizer: Deus, eu preciso mais de Ti, eu não mereço nada de Ti. Se não for a Tua graça, nós já teríamos deixado de existir. Senhor, ajuda-nos. É muito importante isso, porque desde a antiguidade, meus irmãos, disse Isaías, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu, percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, verso 4. Mas todos nós somos como imundo, todas as nossas justiças como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nós precisamos ter uma visão de nós mesmos. Por isso Jesus falou em Mateus 11, 28,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está falando para crente, para salvo, mas vazio de Deus. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você sabe que um pastor hoje, ao invés de ele buscar as ovelhas que estão perdidas, ele está perdendo 99% do seu tempo cuidando daquelas que estão dentro da igreja, porque estão vazias, porque estão brigando entre si, porque um departamento está brigando com o outro, porque um está lutando há uma guerra dentro da casa de Deus. Sabe o que é isso? Vazios da presença de Deus, vazios da unção do Espírito de Deus. Nós precisamos entender que precisamos da graça de Deus na nossa vida. Glorificado seja o nome do Senhor. É por isso que quando Deus aparece para Moisés lá na sarça, Êxodo capítulo 3, verso 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu que vá tirar o teu povo, o meu povo do Egito? Eu sou um assassino, eu acabei de matar uma pessoa. Estou escondido aqui nesse deserto cuidando de ovelhas, não tenho condições. Mas o Senhor disse: eu serei contigo, Moisés, porque aquela foi uma experiência linda, aquela foi uma experiência maravilhosa, a experiência da glória de Deus na sarça ardente. Quando nós temos uma experiência com Deus, nós olhamos para dentro de nós e vemos que nós não somos nada, somos pecadores, somos falhos, mas a graça de Deus, a presença de Deus, ela preenche todos os vazios da nossa vida. Agora, o mais importante para nós, além de ter uma visão da glória de Deus, uma visão de si mesmo, é ter uma visão da graça de Deus, porque de nós mesmos nós não temos nada, de nós mesmos nós não somos nada, de nós mesmos jamais faremos nada, mas a graça de Deus em nossa vida, tudo muda. A graça é um favor imerecido, é uma unção que vem sobre nós, é uma virtude vinda da parte de Deus para a nossa vida. Então nunca digas: não vou conseguir, não posso, não tenho, porque é a graça de Deus que muda a nossa história. Lindo, maravilhoso é a graça de Deus. Aí ele diz para Isaías em 43:1: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando a graça de Deus vem sobre a nossa vida, ele diz: vai ter trabalho no caminho, vai ter luta, vai ter prova, mas quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Oh, coisa maravilhosa, é a presença do Senhor. Não temas, eu estou contigo, eu estou do teu lado. É Deus quem perdoa, é Deus quem muda, é Deus quem transforma, é Deus quem capacita. Há um choque entre a segunda e a terceira visão. A primeira é a visão da glória de Deus, a segunda é a visão de si mesmo, a terceira é a visão da graça de Deus. Há um choque nessas duas visões. Como pode Deus me usar? Como pode Deus me levar? Como pode Deus me levantar? Ele disse: eu posso, foi eu que te criei, foi eu que te formei, é eu que vou te usar, é Deus que vai fazer, mas eu não tenho capacidade, mas ela vem de Deus. Então não te recuses, não te escondas nessa caverna, saia desse ostracismo, saia desse buraco que você se encontra e te entregue nas mãos do Senhor nessa tarde. Tenha experiência, saiba que nós de nós mesmos nada temos para oferecer ao Senhor.
Há muitos homens e mulheres na Bíblia que não tinham nada para dar ao Senhor, mas Deus os levantou, Deus usou poderosamente a cada um deles. É preciso se levantar, porque há uma quarta visão missionária dentro desse texto. É a visão de um mundo perdido, é a visão de almas perdidas. Eu comecei falando dessa reflexão dizendo: hoje vivemos crises mundiais, crise familiar, crise financeira, crise espiritual, crise moral, crise política em todos os países do mundo. Hoje vivemos esta crise. Mas tem uma coisa: o céu nunca esteve e nunca estará em crise. A unção de Deus nunca passou por crise. As experiências espirituais nunca passaram e nunca passarão por crises. O trabalhar, o agir de Deus, as mudanças que Deus tem, nunca passaram por crise. Ah, mas a igreja vive crise. São as pessoas que estão dentro dela que estão em crise. E eu volto a dizer para você: por que o ministério de Jesus nunca esteve em crise? Porque ele não vivia de propaganda, ele vivia de realidade, ele vivia de mudanças reais, ele vivia de milagres, maravilhas, pregações de poder e autoridade. Mas nós não. Pregamos 5 minutos e vivemos um dia de propaganda. Isso é muito perigoso para nós. É por isso que nós não conseguimos enxergar o mundo em crise. Há um mundo em crise e as almas estão descendo ao inferno. Eu estou pregando a você há 20, 30 minutos, há quase 40 minutos, e nesses 40 minutos, milhares de pessoas já desceram ao inferno. Será que isso não nos importa? Será que um ano inteiro pessoas descendo para o inferno, famílias inteiras, homens, mulheres, crianças descendo ao inferno, isso não nos preocupa? Nós temos que ter a visão deste mundo perdido e entregar nossas vidas ao Senhor e dizer: usa-me para salvar, usa-me para pregar tua palavra, usa-me para expulsar demônios, usa-me para curar enfermos. Reparte comigo os teus dons espirituais, reparte conosco os dons ministeriais, reparte conosco a unção para expulsar demônio, curar enfermos e curar doenças. Reparte conosco a tua glória e as tuas experiências, e o céu estará disposto a repartir conosco esta graça maravilhosa. Nós precisamos, meus irmãos, voltar ao princípio das coisas, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos de uma dose de unção do Senhor na nossa alma novamente. Nós precisamos voltar a ter experiências com o Senhor. E nessa tarde, a obra missionária é ter a visão dos perdidos da terra. Deus investiu tudo em nós. Deus investiu tudo em nós. Deus investe em você nessa tarde. Deus investe na tua família. Deus investe na tua casa. Deus está investindo no departamento que você lidera. Deus está investindo na igreja que você é pastor, que você é obreiro. Deus está investindo no campo missionário onde você está. Deus tem delegado anjos para estar à frente. Deus tem te guardado, te protegido, te dado saúde. Deus tem aberto as portas, Deus tem estado na frente. É que os teus olhos não conseguem ver. Mas eu digo para você, antigamente, para cada 60 crentes havia um missionário. Hoje é para cada 10 mil crentes tem um missionário. As pessoas estão se recusando, as pessoas estão voltando para trás. Como está difícil hoje levantar obreiros, homens e mulheres de Deus valentes. Hoje temos que estar laçando essas pessoas e buscando elas. Antigamente elas se ofereciam, mas
Nós precisamos conhecer o poder de Deus, o poder perdoador, o poder transformador. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Não viva de rede social, não viva de marketing, viva da unção de Deus. Outra coisa, tenha a visão de Deus, tenha a visão da glória de Deus, tenha a visão de si mesmo, visão da graça, e não te esqueça, olhe para esse mundo como um mundo perdido, que precisa de salvação, e Deus vai te usar para a glória do seu nome. Deus vai te usar poderosamente. Amém, amém e amém.